pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade às nossas aulas de cariologia, tá bom? Já estamos praticamente encerrando o nosso material de trabalho, tá certo? E hoje nós vamos andamento na parte mais difícil talvez para vocês compreenderem e a mais fácil quando terminar essa aula, tá bom? Vou deixar para vocês bem simples para entender. Bem, o que é que nós vamos começar hoje? Nós vamos conversar sobre o diagnóstico de cárie. Só antes da gente começar a entender, o que é diagnosticar cárie? É diagnosticar desde o dente sadio até o dente que está com grande cavitação. Isso é todo o diagnóstico de cárie. Então, os pacientes sentam na cadeira de vocês. Vocês olham o paciente, ele está todo com dente rígido, todo com dente bom. Esse paciente está sendo diagnosticado com cárie 0, mas é diagnóstico de cárie. Tanto que o nome, a gente fala, vai fazer um diagnóstico ali naquele paciente. Se não tiver nada, ele está fazendo o diagnóstico. Então, são as condições de um dente rígido de esmalte sadio. Tudo bem? Vamos lá. Antes disso, vamos fazer uma diferença. O que é uma doença de cárie e o que é um paciente com uma lesão de cárie. O paciente com uma doença de cárie é aquele paciente que tem todas as condições de saúde bucal erradas. Sem escovação, com gengivite, com dentes perdidos, com dente para canal, tá bom? Então, esse paciente é o paciente doente de cárie. E um paciente com lesão de cárie é aquele paciente que você detecta que ele tem só uma manchinha branca no dente, ou como está aí na superfície oclusal desse dente aqui, que ele está só com essas manchas escuras, mas não é generalizado. A higiene dele teoricamente é boa, mas não é generalizado. Então esse paciente está com uma lesão pontual de cárie. Não é uma doença cárie propriamente dita na boca dele já estabelecido. Ok? Vamos lá. Aqui a condição para vocês entenderem do esmalte e da dentina. Primeiro do esmalte em cima, que tem 95% de mineral, 5% de água e matriz orgânica. E embaixo de volume de dentina, que tem 86% de minerais, 2% de matéria orgânica e 12% de água. Veja que o esmalte ele é bem rígido por ter muita quantidade de minério. Já pensou se fosse ao contrário? Muita cárie teria a mais do que nós já temos, não é verdade? Então vamos lá, seguindo. Estrutura do esmalte dentário. O esmalte dentário ele tem essas estruturas, lógico, eu não vou perguntar para vocês, porque isso aí vocês devem ter visto em aula de histologia. Então, superfície do esmalte, composto parênquima, isso aí. O que eu quero que você chame a atenção é para cá para baixo, essa maturação do esmalte aqui, ó. Esta maturação do esmalte que eu quero que vocês entendam. Este processo de saída de proteína em água e entrada de cálcio fosfato é fundamental para que a bactéria se estabeleça aqui no dente. Então, por exemplo, quanto mais tempo o paciente fica sem escovar o dente, mais fácil a bactéria se instalar, porque dentro desse processo de entrada e saída, tá? Entrada e saída, ele bloqueia a entrada de cálcio e fosfato das bactérias, principalmente naqueles dentes das crianças novinhos. Ele deixa de cálcio e fosfato penetrarem aqui as bactérias e aí só sai água, então forma uma desproteinização. Essa desproteinização, essa saída de água também causa cavidade, o dente vai ficando frágil e a bactéria vai começando a cavitar, jogando seus produtos ácidos. Por isso que é importante você orientar aquelas crianças de 6 anos, aqueles molarzinhos de 6 anos que estão nascendo, para que não tenha problema logo no nascimento do dente, já não tenha cárie logo naqueles dentes permanentes, que estão muito frágeis, muito novos ali na cavidade bucal, ok? Então é através desse processo aqui de maturação do esmalte, tá bom? Beleza? Vamos lá. Bem, aqui é só para falar para vocês quais são as estruturas do esmalte. Então, cristais de hidroxoapatita dispostos metodicamente, né, formando prismas. Então, esses cristais de hidroxoapatita, pensem assim no gelo. Vamos várias camadas de gelo, uma do lado da outra, certo? Brilhantes ali, tá? E aí essas camadas de gelo vão ser detonadas por quem? Pelas bactérias, tá bom? Então, essa é a conformação do cristal. Seguindo. Bem, aí que a gente vai começar a entender a coisa. Quais são as características do esmalte sadio? Lembra que eu falei do diagnóstico? Então você vai olhar o paciente, na boca do paciente, e vai fazer o diagnóstico daquele paciente. Dentro do diagnóstico é que você vai ver qual é a característica do esmalte sadio. Duro e brilhante, aspecto vítreo, formado pelos cristais de hidroxoapatita, translúcido e microporoso.
O porquê é duro e brilhante? Ele é duro e tem, quando você seca o nosso dente, ele tem um pouco de brilho. Mas sem secar, você já consegue ver o brilhozinho. Aspecto vítreo é quando você bate no dente, você vê que ele parece bater num vidro, tá bom? Translúcido, você praticamente, dependendo de qual dente é incisal dele, você vê por dentro dele. Quando tem várias fotos de livro que você vai ver, tipo, ele é um azul assim, bem no incisal dos incisivos centrais, lindo. Isso é translucidez do esmalte. E microporoso, ou seja, essa microporosidade você não consegue perceber a olho nu, logicamente, mas microscopia eletrônica ele é microporoso. Então essas são as características do esmalte sadio. Tem que saber que isso cai em prova. Duro e brilhante, aspecto vítreo, translúcido, microporoso. Beleza? Bem, quando ocorre a cavitação? Quando ocorre essa doença, o sinal da doença? É quando tem a destruição, a perda de mineral, já conversei isso com vocês antes, a perda de mineral, e aí essa perda de mineral, nível ultraestrutural, até grandes cavidades que vocês já vão saber, já vão ver aqui melhor, tá bom? Então é assim que ocorre a destruição. E de que forma ocorre essa destruição? Lembra da formação antiga do esmalte, como era? Preenchimento, então tá aqui, ó. Então ocorre a dissolução do esmalte, tá? A parte de dissolução do mineral sólido, derruba tudo. Aquele processo de maturação ali não ocorre, então esse mineral sólido aí vai embora, tá bom? Esse mineral sólido aí vai embora, isso aqui, tá? Redução do tamanho das hidroxapatita, ou seja, aquele iceberg, aquelas vai reduzindo de tamanho, é como se fosse um derretimento do gelo. Ampliação dos espaços cristalinos e entra a água, entra a entrada de água. Quando você entra a água, o esmalte fica frágil, o que é que vai acontecer? Ele quebra, então deixa de ser microporoso para ser o que? Começa a ser poroso, porosidade, provocando a primeira lesão de mancha, sinal de cárie, que é a lesão de mancha branca. Então, qual é o primeiro sinal da doença cárie? Lesão de mancha branca. Tudo bem? Temos cavitação? Cavitação em si não, mas nós temos porosidade. Lógico, essa mancha branca ela pode ser confundida com fluorose, confundida com hipoplasia de esmalte. Mas como é que a gente vai entender melhor se é de cárie dentária? Principalmente pela higiene bucal do paciente. Só para vocês não confundirem, tá bom? Só para vocês não confundirem. Ok? Vamos lá. Então, como é que ocorre? Aumento da porosidade do esmalte, redução dos minérios, perda da translucidez, deixa de ser translúcido, tá? Passa a ser opaco, aquele esmalte fica feio, tem as duas fotos aí para mostrar para vocês, tá bom? E perda da regularidade da superfície do esmalte, tá bom? Ok? Vamos lá? Vamos lá? Tranquilo? Bem, agora, quais são as características de mancha branca, da lesão de mancha branca? Cor esbranquiçada, opaca, porosa, localizações preferenciais, terço cervical, abaixo do ponto de contato e área de Brecht. Então, característica da lesão de mancha branca: cor lógica esbranquiçada, opaca. Quando você seca, você vê que ela não tem brilho nenhum, tá? Ou antes de secar, você já percebe que ela não tem brilho. Porosa, então você já passa ali a sonda da OMS, que é uma sonda que tem uma bolinha na ponta, não é a sonda grande, tá? Não é aquela sonda exploradora comum, é da OMS, que tem uma bolinha na ponta, tá bom? Esta sonda que é perfeita para fazer o exame clínico de cárie, tá certo? Você passa lá, o esmalte é porosozinho, você passa, parece que está trepidando ali na superfície do esmalte. Repetindo, não é a sonda exploradora comum, aquela que tem um ganchinho, aquela que são fininhas, não é essa. É a sonda da OMS que tem uma bolinha na ponta. Essa é apropriada para fazer exame de cárie dentária, tá? E quais são os locais de preferência? Terço cervical, abaixo do ponto de contato e áreas de Brecht. Que área de Brecht é quando você tira o aparelho, muitas das vezes que uma pessoa não higieniza o aparelho direito, fica acumulado de placa bacteriana.
e essa placa se transforma em cárie. E a cárie, quando tira o aparelho, é a mancha branca. Abaixo do ponto de contato, entre a mesial e a distal, ali que o fio dental não vai passar sempre, acumula e pronto. E terço cervical, próximo à gengiva, que também por conta da placa bacteriana que se ajusta mais por ali. Nós já vimos em outras aulas onde a placa bacteriana se ajusta, tá bom? Então vamos lá. Tipos de lesão de cárie. Essa aqui é a principal aula para vocês. Nós temos com ou sem cavitação. Com cavitação, qualquer cratera que abrir a boca, o paciente que você abrir a boca, tem aquela cratera com cavitação. E sem cavitação, uma lesão de cárie sem cavitação é a mancha branca, como está aí do lado na figura, tá bom? É a mancha branca. Cárie ativa é aquela cárie que está normalmente na cavidade, aquela cárie que está em constante processo de desmineralização do dente. E a inativa é aquela que paralisou, é aquela que de alguma forma ele teve o contato com o flúor e paralisou. Vamos ver as características de cada uma delas, tá bom? Primária ou secundária? Primária é aquela cárie que se estabelece na primeira vez naquele dente. Pronto, tranquilo. E a secundária? Secundária é aquela que aparece depois de um processo de restauração, por exemplo. Tá? Então, restaurou o dente, não ficou bem aquela restauração, então o paciente também não se educou, quebrou, ele não voltou no dentista e de novo infiltrou e deu cárie. Então essa cárie secundária. Tudo bem? Tranquilo até aí? Vamos lá. Bem, antes de vocês fazerem o diagnóstico mais uma vez de cárie, vocês precisam ter isso em mente. A coloração e a textura do dente. Coloração, por quê? Porque sendo escura ou branca, tudo bem, mas tem que ter consistência, tá? Essa coloração, vocês têm que entender mais ou menos como está na figura. Vocês veem uma parte mais branca e uma parte que está ali querendo quebrar. Então tem que desconfiar. Para tudo isso, gente, para fazer esse diagnóstico, vocês têm que fazer uma profilaxia antes no paciente. Não é o paciente chegar com você na cadeira, vocês já vão pegar o espelhinho e fazer. Não. Porque o paciente pode ter comido, se alimentado de alguma forma, tá? E a saliva com o resto de alimento dificulta a nossa visualização. Então, o correto para fazer um diagnóstico correto é você fazer uma profilaxia antes, faz um bochecho, faz uma profilaxia e vai diagnosticar. Aí você já observe que o dente está isolado, só tem ele aí, tá? Porque colocou isolamento para ver a característica desse dente. Lógico, você não vai fazer isso para cada dente, mas só o secar de cada dente depois de uma profilaxia, isso aí é fundamental para ver coloração e textura do dente. Aí também entra outro aspecto, porque a textura, vou também falar sobre relação àquela sonda da OMS que eu falei para vocês, que tem uma bolinha na ponta. Essa sonda é espetacular, você passa ela, você não percebe você não tem consegue quebrar o esmalte. Se esse esmalte, como tem a figura aí, estiver fragilizado, você não quebra, tá bom? Mas, então, quando você passa bem aqui, ó, bem aqui, por exemplo, você vê que está querendo cariar. Se você passar sonda comum, você pode quebrar, é como se fosse um teto desapoiado, tá? Um oco, tá bom? Já na sonda com a bolinha, você vai passar e não vai acontecer nada nesse espaço aqui. Então, essas duas coisas vocês têm que ter na cabeça, mas só serve fazer isso, só dá para fazer ver coloração e textura se você fizer uma profilaxia antes no seu paciente. Tudo bem? Vamos lá. Bom, daí para frente, moçada, é com vocês, tá? Isso aí é praticamente autoexplicativo. Quais características da lesão de mancha branca ativa em superfície do esmalte? Quais são as características? Branca, opaca, lesão branca, ativa em superfície do esmalte, sem cavitação, porosa, sem cavitação em superfície de esmalte, tá bom? Branca, opaca, não tem brilho, né? Sem brilho e rugosa a sondagem. Lógico, você vai passar, vai trepidar. Passar a sonda do OMS com bolinha na ponta. Tá legal? Essa é a característica. Esta cárie aí, ela é uma cárie ainda boa. É uma cárie que você consegue se identificar, reverter ela rápido, sem provocar aumento
de perda de mineral do dente ou perda de estrutura do dente, tá bom? Você ainda vai conseguir manter a estrutura do dente. Isso que vocês têm que ter na cabeça. Quanto mais cedo vocês identificarem, menos prejuízo o dente vai ter. Até o processo de restauração vocês evitam. Então essa lesão de mancha branca é ativa em superfície do esmalte, branca opaca, sem brilho e rugosa sondagem, tá bom? Segunda característica é agora inativa. Qual é a característica inativa? Branca ou por vezes pigmentada. Depois nós temos geralmente brilhosa e lisa sondagem. É o contrário da primeira. Só que aí é um pouco traiçoeiro, porque branca por vezes pigmentada também confunde com hipoplasia de esmalte e com mancha branca de fluorose. Mas como nós temos que fazer esse diagnóstico diferenciado? Condição de saúde bucal do paciente. Tá? O paciente está ali, ó. Vocês estão vendo a figura aí? A figura está mostrando o quê? Está mostrando essa vermelhidão, ó. Vermelhidão bem aí, ó. Bem aí, essa vermelhidão. Tá bom? Mas a mancha branca que está aqui em volta, ela é o que? Dura, tá? Lisa, branca, tá? Resistente, lisa, sondagem. Então essas características são inatividade da mancha branca, tá bom? Beleza? Como é que tu vai fazer esse diagnóstico, hein, pessoal? Faz um bochecho, faz a profilaxia e seca os dentes do paciente. Tudo bem? Seguindo. Agora nós saímos do esmalte, fomos para a dentina. Quais são as características de uma cárie aguda em dentina? Cárie aguda ou ativa, coloração amarela clara. Essa daí não tem nem o que confundir. Por quê? Porque é a própria cárie na boca do paciente. Aspecto umedecido, consistência amolecida. Essa aí é tranquilo para vocês. Isso daí não vou nem questionar vocês, tá bom? Essa aqui é o pior, que vocês vão querer saber. Lesão crônica inativa. Essa aí, ó, é inativo. A gente só tem que saber como nós vamos mexer nesse dente. Não vão querer tirar essa cárie, porque se você tirar essa cárie vai dar canal. Mas essa cárie é inativa que tem nesse dente, tá bom? Lógico, vocês podem me perguntar, quando voltar, vocês podem me indagar várias coisas. A gente vai discutir sobre isso, não tem problema nenhum. Mas isso é uma cárie inativa, porque ela tem essas condições, ó. Tecido endurecido, coloração escurecida, tá? Tem essas características. Aqui, várias cáries para vocês tirarem as dúvidas, certo? De como tá, como não. Sei que vocês vão ter muitas dúvidas. Nós vamos voltar, quando a gente voltar, se voltar nas aulas teóricas, nós vamos tirar essas dúvidas. Senão vocês podem mandar mensagem para o meu celular, vocês sabem, não tem problema nenhum, a gente tira essas dúvidas para vocês. Na prova, como é que eu vou pedir? Direto pelas essas informações que estão aí. Não vou colocar ninguém de cá. Se eu perguntar a característica da cárie ativa, a característica da cárie inativa, sem pegadinhas, tá bom? Fiquem tranquilos em relação a isso na prova. O resto de perguntar sobre dúvidas, aí eu tô aí para esclarecer para vocês, tá bom? Bem, para a gente estar finalizando, quais são os métodos de diagnóstico de cárie? Melhor método de diagnóstico de cárie é clínico visual, que é o primeiro. Melhor método diagnóstico é você secar, fazer a profilaxia antes, como está aí na figura, fazer a profilaxia, secar a boca do paciente dente por dente e visualizar. Esse é o melhor método diagnóstico de cárie. Os outros métodos são métodos que a gente chama auxiliar a cárie dentária. Tudo bem? Auxiliares da cárie dentária. Então nós temos o radiográfico, que mede a profundidade da cárie, o radiográfico, ele mede a profundidade da cárie. Transiluminação só diz o que é cárie, propriamente dito. Separação temporária é quando a gente coloca uma ligazinha de aparelho ortodôntico entre os dentes se separam, a gente coloca por 2, 3 dias, os dentes se separam assim, e a gente pode ver justamente nas proximais se é cárie ou não que o paciente tem. Detectores elétricos, quase ninguém usa isso, tá? E o laser, que também é outra. Hoje em dia alguns colegas trabalham com laser terapia na detecção de cárie dentária. Mas o que vocês conhecem é o clínico visual, o radiográfico e a separação temporária, que é muito usado aqui na clínica da Examarch com os professores. Tá legal? Tudo bem? Então esses são os métodos diagnósticos de cárie.
Exame clínico é o melhor, radiográfico para profundidade e separação temporária nas proximais do dente. Principalmente esses três. Tudo certo? Ok, gente? Então, vamos lá. Estamos terminando, acho que esse é o penúltimo slide. Vamos para o último slide. Aqui só para mostrar as figuras para vocês. No primeiro caso, os detectores elétricos, tá? Aqui. Segundo caso, separação temporária. Aqui a radiografia. Aqui a transiluminação e aqui o laser terapia que são usados. Tudo bem? Vamos finalizar. Acho que acabou. Tem mais um? Tem. Só aquilo que eu falei da sonda, né? Sonda exploradora comum, usar ou não usar. Vejam aí a pontinha dela. E ela tem dois prejuízos. Além de ela poder quebrar com mais facilidade o esmalte, aquele esmalte que está desapoiado, e você ainda vai, quebra aquele esmalte, aí você vai fazer no outro dente, leva a bactéria de um dente para o outro. Então ainda tem esse agravante também dessa sonda. Agora, se você me perguntar, André, todos os consultórios que eu vou ter essa sonda, o dentista vai lá e prende. Tá certo isso? Para ele tá certo. Para nossa literatura está errada. Tá bom? Aí cada um no seu consultório vai tomar as suas providências, saber o que é melhor para cada um de vocês. Abraço, gente. Esperem outras aulas que eu vou mandar para vocês, tá bom? E fiquem em casa. Beleza. Tchau, tchau.